Deus esteja sobre todos nós nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses. Nós estamos fazendo a exposição desse livro às noites de domingo, Colossenses 3. E hoje, apenas um único versículo nessa noite, o verso 18. Então eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar. Colossenses 3, 18 apenas. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra, irmãos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado porque, como já foi orado, nós podemos atender a Tua santa convocação para cultuar o Teu nome nessa noite. Então, Senhor, toda a gratidão do nosso coração pelo privilégio que nós temos aqui, Senhor, quando adentramos as portas desta casa de oração, quando chegamos a este lugar, quando nos reunimos com irmãos amados, com amigos, para cultuar o santo nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, a nossa súplica também a Ti, que por meio da palavra nos instrua nessa noite, assim como pela manhã, falando à igreja, fale conosco mais uma vez. E que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, edificar o Teu povo, edificar a Tua igreja, santificar a Tua igreja por meio da Tua palavra. Que saibamos, ó Deus, que não há a mínima possibilidade disso, sem que o Senhor opere em nós por meio do Espírito Santo do Senhor. E nós pedimos isso, Pai, que de forma poderosa o Santo Espírito venha sobre nós. E, ó Deus, nos dê a iluminação necessária para compreender, ó Deus, este versículo tão pequeno que lemos, mas tão imbuído de tanta verdade. Assim nós suplicamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu não conheço nenhum versículo na Bíblia que seja tão conciso e óbvio em seu significado, e ainda assim, para a igreja, tão controverso e difícil de aplicar na prática, como esse texto de Colossenses 3,18. Superficialmente, esse texto é muito simples. O que ele diz? As esposas devem se submeter aos seus maridos, como é apropriado no Senhor. Mas vejam, irmãos, que a simplicidade óbvia, ela se torna para nós incrivelmente complexa quando você começa, então, a analisar esse versículo. Por um lado, provavelmente existam milhares de opiniões subjetivas sobre como é uma esposa submissa. Há alguns que pensam, irmãos, que a submissão significa a total passividade da esposa. O marido toma todas as decisões sem consultá-la ou sem levar em consideração as suas necessidades e seus desejos. É ele, porventura, que controla o dinheiro. É ele que determina onde a família vai morar, se ele aceita um novo emprego, se ele compra um carro novo ou adquire qualquer coisa. E ela, então, se submete passivamente a isso. Outros são aqueles que pensam que a submissão, ela simplesmente significa que a esposa deve cuidar de todas as tarefas domésticas. A esposa é a única que deve, porventura, cozinhar, limpar, fazer compras, lidar com os filhos, enquanto o marido está fazendo o quê? Trabalhando, levando para casa o salário, depois despindo-se, sentando no sofá e assistindo o seu time predileto jogar na televisão. Outros, muitos cristãos, e aí eis uma problemática, irmãos, estão adotando o chamado igualitarismo. O que é isso? Eles alegam que não há papéis distintos para os homens e mulheres no casamento ou na igreja.
Deve haver, então, eles dizem, a chamada submissão mútua, sem que ninguém exerça de fato uma autoridade final. Esses cristãos, pasmem, irmãos, eles argumentam que os mandamentos bíblicos para as esposas serem submissas e seus maridos, aos seus maridos, na verdade, eles foram determinados de forma cultural. Ou seja, Paulo disse às esposas que fossem sujeitas aos seus maridos naquela cultura dominada por quem? Por homens, por um machismo, para que a verdade da igualdade do sexo não interferisse no quê? Na chamada propagação do evangelho. Mas agora que vivemos em uma era mais igualitária, devemos abandonar então todas as distinções de papéis com base em quê? No gênero. E percebam que, como se o assunto não fosse suficientemente difícil de resolver, nós também temos um abuso generalizado de esposas, que costuma ser atribuído a ensinar as esposas a serem o quê? Submissas. Aqueles que abusam, inclusive, dessa verdade bíblica. Mas se esquecem de coisas que são extremamente relevantes. Uma em cada 3 mulheres é objeto de alguma forma física de violência do seu íntimo parceiro. Uma em cada 5 mulheres é vítima de violência física grave por meio do seu parceiro íntimo. E se você acha que esse abuso é raro na igreja, você não está em contato com a realidade, não. Há uma história que se conta, irmãos, de um relato de um pastor que uma mulher cristã foi pedir ajuda ao seu pastor na igreja. E ela disse o seguinte: meu marido está abusando de mim. E ela disse ao pastor: semana passada, ele me jogou ao solo, me chutou e quebrou uma das minhas costelas. O pastor, muito compreensivo com essa irmã, orou com ela e depois mandou essa mulher para casa, essa irmã para casa, dizendo: tente ser mais submissa, afinal, o seu marido é o cabeça espiritual da sua casa, da sua vida. 2 semanas depois, essa mulher, essa irmã em Cristo, estava morta por causa de um abuso do seu esposo. A sua igreja, ela não pôde acreditar. A sua igreja pasmou, porque o marido dessa mulher era simplesmente um professor de escola bíblica dominical e um diácono da igreja. Tragicamente, irmãos, estudos revelam que o abuso conjugal, ele é tão comum nas igrejas evangélicas quanto em qualquer outro lugar. Isso significa, só para que vocês tenham uma ideia, que aproximadamente 25% dos lares cristãos estão testemunhando algum tipo de abuso. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. E veja que isso não inclui, irmãos, abusos verbais ou emocionais. Estamos falando apenas daqueles abusos que chegam ao quê? Talvez ao seu estágio maior, que é o abuso físico, é atentar fisicamente contra a vida de uma pessoa. Então veja que à luz de todos esses fatores confusos, como é que nós, então, a igreja do Senhor, ela deve lidar com a advertência de Paulo de que as esposas devem submeter-se aos seus maridos? Como? A primeira coisa é entendermos o que é submissão. Paulo diz nesse texto: esposas, sede o quê? Submissas. Muitos de nós não sabemos definir o que é submissão, irmãos. Nós falamos: minha esposa, seja submissa a mim. O pastor diz: esposas, sejam submissas ao vosso marido. Mas muitas vezes há essa lacuna. Portanto, o que é submissão? E a primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender acerca de submissão é que submissão é colocar-se sob a autoridade de uma outra pessoa. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui para falar sobre submissão, sede submissas, é um termo extremamente militar, que significa o quê? Colocar-se hierarquicamente debaixo de uma outra pessoa. E aí você vai ver que na Escritura isso é muito utilizado. Por exemplo, Deus ordenou o princípio da autoridade e da submissão em várias esferas da vida diferentes. Os cidadãos devem estar o quê? Sujeitos, devem se submeter às autoridades civis. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 13. Os escravos e os seus senhores, Colossenses 3, 22, pouco mais adiante. Os membros da igreja aos seus líderes, 1 Coríntios capítulo 16.
Filhos aos seus pais, nós vamos tratar sobre isso também um pouco mais adiante. As esposas aos seus maridos, e principalmente o texto de Efésios capítulo 5. Toda vez, irmãos, que o Novo Testamento fala sobre o papel das esposas, a ordem sempre é a mesma. Seja submissa ao seu marido. É interessante, nós não gostamos da ideia de submissão. Nós temos um problema com submissão à autoridade. Mas veja que, antes de reagir a esse mandato, eu quero que você considere alguns fatores que são extremamente atenuantes. Primeiro, sempre que Deus, irmãos, concede autoridade, sempre que Ele fala sobre autoridade, é sempre para a bênção. É sempre para a proteção daqueles que estão debaixo da autoridade e nunca para a vantagem dos que têm autoridade. Deus ama as pessoas e Ele, em sua sabedoria, Ele ordenou a autoridade apropriada para o benefício da raça humana, para que as coisas caminhem certamente para o benefício de todos. Mas vejam, irmãos, que se aqueles que estão na autoridade do governo usam a sua posição para promover os seus próprios interesses à custa daqueles que estão debaixo deles, essas pessoas se tornam o quê? Corruptas. E você pode ter a plena convicção de que aqueles que receberam autoridade e não estão simplesmente utilizando da autoridade para a glória de Deus, que os constituiu autoridade, eles responderão a Deus, porque Deus foi que designou autoridade a eles. Da mesma forma, qualquer marido que usa a sua autoridade no lar para dominar a sua família em proveito próprio, ele é responsável perante Deus de abusar da sua autoridade. Dessa maneira, irmãos, ter autoridade não significa ter maior vantagem, pelo contrário. Ter autoridade significa ter maior responsabilidade. É maior prestação de contas diante de quem? De Deus. Segundo, quando nós falamos sobre submissão, é importante também nós reconhecermos que nunca se ordena aos maridos, exerçam autoridade sobre sua esposa. Você não vai encontrar isso no texto. Maridos, exerçam autoridade sobre sua esposa. Embora isso esteja o quê? Implícito. Mas a autoridade do marido, ela é declarada como um fato, ela já é factual. Mas os mandamentos a serem apresentados sempre são dados a quem? A esposa. Esposas, sejam submissos ao seu marido. A ordem é ordenado, por exemplo, ao marido fazer o quê? Amar a sua esposa de uma maneira sacrificial. Mas é dada a ordem à esposa para que ela se submeta ao seu marido. E aí você vai perceber uma coisa interessante quando você está aconselhando casais. Quando você está aconselhando casais, não é, acerca do matrimônio, a tendência é eles esquecerem do seu papel. Sempre um ou outro estão apontando o dedo um para o outro. A esposa, ela vai sempre fazer o quê? Ela vai tecer reclamações em relação ao marido. O marido não é amoroso, o marido é insensível. O marido, por sua vez, vai reclamar do quê? A minha esposa não é submissa, não atende às minhas necessidades. Mas o que é que Paulo diz aos maridos lá em Efésios 5:25? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e o que mais, irmãos? Se entregou por ela. Deu a vida por ela. E ele diz às esposas: sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, quando o marido e a esposa se concentram em suas responsabilidades, ordenadas por Deus, um para o outro, haverá sempre harmonia, nunca abuso. Isso é um fato, irmãos. Mas quando nós falamos sobre submissão ainda, há um terceiro aspecto que nós precisamos compreender. Que estar em autoridade não implica de maneira alguma a superioridade do marido ou a inferioridade da esposa. E aí uma esposa, deixa eu dizer uma coisa a vocês, são maridos aqui nessa noite, sua esposa pode ser mais inteligente que você. A sua esposa, ela pode ter uma capacidade intelectual superior à sua, ela pode ser, inclusive, mais madura espiritualmente em relação aos maridos. Tem algumas que estão sorrindo, né? Muito bem. Paulo vai afirmar em outro local, né, em lugar, Gálatas capítulo 3, verso 28,
que ela é tão membro de Cristo quanto o marido é. Pedro diz que a esposa é herdeira da mesma graça de vida. Percebem a questão igualitária? Aí sim, nesse caso sim. Ela é em todos os aspectos igual como pessoa ao marido, mas Deus ordenou o princípio da autoridade para o funcionamento ordenado do governo, da igreja e do lar, irmãos. E vejam, que se nós resistimos àquilo que o próprio Deus decretou, ordenou, nós estamos resistindo a quem? Ao próprio Deus que ordenou essas coisas. Vejam que colocar-se sobre a autoridade de outro não implica também passividade. Uma esposa submissa, irmãos, não é aquela que mansamente acompanha o marido, mantendo os pensamentos, mantendo os sentimentos simplesmente o quê? Abafados. Como se ela, por exemplo, não tivesse nem vida, não aparentasse nem ter vida. Ou como se ela guardasse os seus pensamentos e sentimentos apenas para ela mesma. Não. Vejam que os relacionamentos íntimos são construídos, irmãos, sobre a veracidade e a abertura de um contexto que experimenta o verdadeiro amor de Deus no relacionamento. O amor está presente, o contexto é um contexto de amor. E veja que aqui há um problema. Porque se uma esposa retém o seu ponto de vista ou sentimentos, usando como pretexto a submissão ao marido, ela está criando uma série de problemas. Dentre eles, distância no seu relacionamento com seu marido. Mas eu vou além. Uma esposa submissa, ela deve enfrentar adequadamente o pecado do marido. E é interessante quando Pedro, no capítulo 3, verso 1, diz que uma esposa deve ganhar um marido desobediente, não é? Incrédulo, sem nenhuma palavra sequer, irmãos. Ou seja, pelo seu comportamento apropriado, cristão, divino. E isso, Pedro está dizendo ali, não impede a mulher de fazer o quê? De falar, de pregar. Embora Pedro esteja dizendo aqui que a principal ênfase da maneira da esposa mudar o seu marido, não é o seu comportamento e não proferir sermões ao seu marido. Mas vejam, irmãos, que um marido desobediente não será conquistado por uma pessoa que prega, uma esposa que prega e irrita o marido com muito falar. Mas ao mesmo tempo isso não isenta a esposa de não poder, porventura, falar de uma maneira como apropriada, amorosa com o marido sobre, por exemplo, como a desobediência desse marido traz implicações negativas para o matrimônio. Ela pode falar mansamente, adequadamente, amorosamente, mostrando aquilo que está sendo prejudicado no relacionamento. Meus irmãos, se uma esposa não fala a verdade por amor, ela não cumpre a sua responsabilidade naquilo que diz respeito ao matrimônio. Um aspecto importante ainda é que a verdadeira submissão também é comunicada por atitudes e ações, irmãos. Uma esposa pode ser forte, sincera e ainda ser o quê? Submissa, ter um espírito de respeito para com o marido, apoiar a sua liderança, mesmo quando discordar de algumas coisas. Ela pode ser completamente verdadeira na sua submissão para com o seu marido, ou ela pode agir de uma outra forma. Ela pode ser exteriormente submissa, mas interiormente desafiadora, insubmissa, usando decepção, manipulação para conseguir o seu próprio caminho, para efetivar a sua própria vontade. E perceba, Deus não deseja das mulheres uma obediência de má vontade. Muito pelo contrário. O que Deus deseja é uma mulher que se submete biblicamente ao seu marido. Não de uma mulher que, por exemplo, diz ao marido, eu vou me submeter, mas eu sei que você está errado e eu nunca vou deixar você esquecer de quando as coisas derem errado, porque você não quis me ouvir. A verdadeira submissão, irmão, significa que depois de um compartilhamento aberto, de pensamentos, de sentimentos, com oração, com devoção diante do Senhor, se ainda houver um desacordo, aí sim, uma esposa cede à autoridade do marido, procura ajudá-lo em sua responsabilidade de liderar debaixo do governo de Deus. Mas talvez você esteja ainda se perguntando, pastor, mas será que aquela história não é verdade?
Será que, porventura, a submissão de esposas não poderia ter sido, de fato, uma concessão cultural da parte de Paulo, como, por exemplo, no caso da escravidão? Como a submissão de mulheres é contrária à nossa cultura. Olha para a nossa cultura, como ela se mostra tão contrária, não é? Como ela é tão diferente, por exemplo, lá do primeiro século. Será, pastor, que nós não seríamos livres para desenvolvermos, então, casamentos igualitários, baseados na mutualidade, além de qualquer hierarquia, submissão e autoridade? Em outras palavras, a submissão de esposas é válida em nossos dias? E a segunda coisa, irmãos, a submissão é válida para todos os tempos e culturas, porque ela é apropriada no Senhor. Na criação original de Deus, irmãos, o homem e a mulher juntos deveriam refletir a imagem de Deus. E que imagem é essa, irmãos? Também é aquela que envolve a chamada economia da Trindade. Envolve a submissão voluntária do Filho ao Pai, a fim de realizar o plano divino de redenção, de salvação. E vejam que, embora o Filho seja coeterno e igual ao Pai, o que Jesus faz? Ele se submete em obediência para vir, se humilhar e morrer morte de cruz, para que o domínio de Satanás fosse rompido. Dessa mesma maneira, deve ser o relacionamento de quem? Do marido e da esposa. Eles devem se relacionar assim como o pai e o filho se relacionam. Ou seja, a esposa igual, embora igual ao seu marido, submete-se ao marido para refletir a imagem de Deus em cumprir o seu propósito de destruir o reino do diabo. O exemplo do relacionamento de Cristo em submissão ao Pai é o exemplo do relacionamento de submissão da esposa para com o marido. E o foco é destruir o reino de Satanás. Se você pegar Efésios capítulo 5, Paulo vai desenvolver esse tema. E o que Paulo vai fazer? Ele vai afirmar que o casamento cristão, ele é uma figura de Cristo e da igreja. Ele demonstra a relação de Cristo e da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas devem estar sujeitas a quem? Aos seus maridos. E por quê? Porque através de Cristo e da igreja, que Paulo chama do novo homem, criado à imagem de Deus, Deus está simplesmente refazendo, recriando aquilo que foi perdido no âmbito da primeira criação. Vejam, irmãos, o casamento cristão, como uma unidade da igreja, ele deve refletir a imagem de Deus através do amor sacrificial do marido por sua esposa e, consequentemente, da submissão em voluntariedade da esposa ao marido, num contexto de igualdade, quando eles, então, vão exercer juntos o domínio sobre o inimigo de Deus. Vejam como o casamento, então, ele é bem mais complexo e bem mais profundo do que muitas vezes nós o estamos compreendendo. Vocês sabem qual é uma das artimanhas que Satanás usa? É a mesma que inimigos usam para derrotar outros inimigos. É incutir descontentamento e insurreição nas fileiras ali dos exércitos. Veja, um dos métodos do diabo é exatamente esse. O que ele faz? Se você conseguir que os homens alistados se queixem da sua sorte, lutando contra os oficiais e tentando obter autoridade, há quem diga que você já está com a guerra praticamente vencida. Eu pergunto a vocês, não foi exatamente o que Satanás fez com Adão e Eva lá no Éden? Exatamente isso, irmãos. Foi por isso que Satanás se aproximou não de Adão, mas de quem? De Eva. Ele a levou a usurpar a autoridade do seu marido. E vocês acham que a estratégia do Satanás hoje é diferente? Não, irmãos, ela é a mesma. O que Satanás tem feito, inclusive nos círculos cristãos, irmãos? Ele promete maior felicidade às esposas se elas abandonarem a autoridade dos seus maridos. Satanás tem incutido no coração das mulheres, irmãos, que afastando-se da autoridade dos seus maridos, elas se sentirão mais realizadas.
Elas sairão de um determinado regime de opressão. E vejam que muitas esposas cristãs, eu vou me ater aqui às cristãs, não percebem contra que tipo de luta o matrimônio está engajado. Porque o matrimônio está engajado contra as forças invisíveis das trevas nos lugares celestiais. E que o casamento, então, deve refletir um relacionamento entre Cristo e a igreja. Vejam. Elas rejeitam a ideia de autoridade no casamento. O que elas fazem? Elas lançam o casamento diretamente nas mãos de quem? Do diabo. Mas, irmãos, além de razões teológicas, existem outras razões para a gente seguir os papéis ordenados biblicamente para os maridos e esposas. Veja, Deus nos criou como homem e mulheres com forças, com aptidões, com fraquezas, com necessidades distintas. Quando cada parceiro ele morre em busca da autorrealização e ele vive em obediência a Deus para satisfazer as necessidades do seu cônjuge, todos os desígnios de Deus para o casamento, então eles são o quê? Cumpridos, eles são alcançados. Um marido amoroso e piedoso fornece o quê? Algo que nenhuma mulher pode negar. Proteção. Toda mulher que quer um marido, ela quer se sentir o quê? Protegida, abraçada. Então, um marido piedoso, ele fornece o quê para sua família? Proteção, apoio, tanto financeira quanto emocionalmente. Ele dá isso à sua esposa. E nisso ele demonstra que ela não tem que ser o quê? Independente dele. Mas estar junto a ele. Isso nos leva, então, a uma questão de ordem prática. Estamos falando de submissão das esposas. Como é, então, que essa submissão funciona de forma prática? Na vida, irmãos. E isso envolve pelo menos duas coisas. A primeira delas é uma atitude mesmo. É uma atitude de respeito das esposas. E a outra, irmãos, é uma resposta à liderança do marido. É interessante quando lá em Tito, capítulo 2, verso 4, escrevendo essa carta, menciona que uma esposa ama o seu marido no contexto da submissão. E aí você vai perceber interessante, que nem em Efésios, nem em 1 de Pedro e nem em Colossenses mencionam o amor de uma esposa. Em vez disso, Efésios e 1 de Pedro mencionam respeito com conexão sempre em relação à submissão. Nunca fala de amor. Lógico, está implícito o amor, mas a relação sempre é uma relação de respeito com base em quê? Com conexão em quê? No fato da mulher estar se submetendo ao seu marido. Então nós entendemos em primeiro lugar que o respeito é um elemento crucial naquilo que diz respeito à submissão bíblica da mulher. Ela precisa respeitar o seu marido. Agora, irmãos, o que acontece com frequência com um casal que começa um casamento? O que acontece? O casamento sempre acontece. Eu tenho aconselhado alguns casais que vão se casar. Sempre acontece esperando-se o quê? Ou se tendo grandes expectativas, não é não? É. As mulheres talvez possam responder isso com mais afinco que os homens. Porque elas, geralmente, sempre são as que têm o quê? Mais expectativa no casamento. E você vai ver que casais que estão para casar não vão negar isso também. Estão o quê? Apaixonados. E aí eles cometem pelo menos um equívoco logo no início do casamento. Eles acham que o amor que eles têm vai resolver todos os problemas da vida. Inclusive o problema da incredulidade de um dos cônjuges. O que é uma falácia e o que é uma inverdade. Mas o amor vai resolver o quê? Todos os problemas. Aí você passa não muito tempo no casamento. A lua de mel desaparece porque ela passa. E aí começam o quê? As decepções, porque as expectativas não foram o quê? Atendidas. Muitas vezes isso vai acontecer de forma inconsciente, porque muitas das expectativas não eram conscientemente identificadas. Interessante isso. E aí o que se observa? Que o marido não era tão conectado no sentido relacional quanto a esposa era. Aí você vai observar, por exemplo, não é? Como as esposas têm que lidar com essas decepções conjugais, como o marido lidar com essas decepções conjugais, com essas expectativas também frustradas. E aí, geralmente, o que é que o marido faz, irmãos? Ele mergulha no trabalho.
ele mergulha de cabeça no trabalho. E o que as esposas fazem? Elas tentam remodelar o marido. E como é que elas fazem isso? Incomodam o marido sempre por causa das suas falhas. Começam a simplesmente o tempo inteirinho falar. E mostrar aos maridos através da fala, da insensatez, que eles não estão atendendo às suas necessidades emocionais. E aí isso vai gerar no marido o quê? Por sua vez, a ideia de que ele não tem nem ideia de como ele vai atender às necessidades da esposa, mas a cabeça dele está voltada para onde? Para o trabalho. Ele está confiante aonde? No trabalho. Então ele se dedica ao quê? Ao trabalho. E veja que quando ele então liga a luzinha lá, liga o pisca-alerta lá, e ele tenta, não é? De alguma maneira liderar espiritual ou relacionalmente a sua casa, de maneira falha, numa tentativa fraca de fazer isso, o que a esposa faz? Naturalmente, ela vai resistir aos esforços dele, porque ele não respeita as habilidades espirituais ou relacionais do marido. E ele já não aceita mais a sua liderança espiritual na casa. Qual é o resultado final disso, irmãos? Aí é um casal que vai se amar mais, é? Não. Distância emocional, mágoas relacionais e, por fim, o inevitável, desintegração do casamento. Irmão, se em vez desse ciclo descendente uma esposa trabalhar para mostrar ao marido respeito, aceitação, apreço por qualquer coisa que possa se afirmar, e ela tentar responder às lideranças, às tentativas de liderança do esposo, isso certamente levará a uma maior unidade e intimidade no matrimônio. E aí eu quero que as esposas tomem nota sobre o que eu vou dizer. Irmãs, os homens reagem quando eles são incomodados. Vocês que são casados, vocês sabem exatamente disso. Quando vocês tecem algum tipo de incômodo, e eu não estou tirando o direito de vocês de reclamarem às vezes das coisas, mas quando vocês tentam incomodar os maridos de vocês, eles reagem pelo menos de duas maneiras. Ou eles fogem, ou eles brigam. Não é assim, não? Ou eles querem fugir do problema, ou eles brigam. Ou o marido se esconde, ou ele, que é um marido beligerante, ele vai fazer o quê? Ele vai revidar. Mas perceba, nenhuma coisa nem a outra vai resolver o problema de intimidade conjugal. Você pega depois 1 Pedro 3, versos 1 a 4, e diz que mesmo um marido desobediente pode ser conquistado por quê? Por uma conduta correta de uma esposa. Então o que é que Paulo está nos dizendo aqui nas entrelinhas? Que parte do tratamento ao seu marido envolve procurar coisas que agradem o seu marido também. As esposas precisam entender isso. E talvez algumas vezes vocês podem estar pensando o quê? Bom, se eu fizer isso, como as minhas necessidades serão atendidas? Veja, eu tenho um problema com meu esposo, mas eu preciso ser submissa ao meu marido. Como é que o fato de tratá-lo com respeito, de dar um tratamento adequado a ele, vai resolver o problema com as minhas necessidades? Eu tenho necessidades, afinal eu sou esposa. Eu estou envolvida no matrimônio. Como é que isso vai resolver os problemas com as minhas necessidades? Como elas vão ser atendidas? E aí a esposa geralmente diz o seguinte: olha, se ele não fosse tão egoísta, não é? Se ele não fosse tão autocentrado nele, ele poderia atender às minhas necessidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O casamento, irmãos, ele não é um acordo 50-50, 50-50. O casamento é uma relação em que cada cônjuge precisa se dar 100%. Amém? Os maridos precisam se dar e se doar 100%. As esposas precisam se doar 100%. E aí é interessante que quando vocês estão se doando 100% um ao outro, o que acontece, irmãos? Deus frequentemente muda o coração do marido. Ele age por meio do Espírito no coração do marido, ele age na esposa. Ele supre as necessidades uns dos outros, neles mesmos, porque eles estão sendo obedientes e atendendo aos desígnios do Senhor para o matrimônio. Deus é que faz isso.
Conta-se uma história de que muitos anos atrás uma esposa à beira do divórcio se aconselhou com um pastor junto com 2 esposas de presbíteros. É impressionante como as mulheres são cúmplices com algumas coisas, né? Parece que o marido estava aprontando alguma coisa tal, e as mulheres dos presbíteros chegaram e disseram assim: rompe com ele, dá um pé nele, se divorcia logo, não dá certo esse negócio. E aí as 3 foram lá para o gabinete pastoral. E aí o pastor começou a aconselhar essa mulher, disse assim: olha, o marido dela era um homem que se professava ser crente, né? E a história do marido é o seguinte: ele saía todos os dias muito cedo para trabalhar. Passava o dia todo fora, voltava à tarde, na noite. Às vezes, no caminho de volta para casa, ele parava, tomava ali umas biritinhas com os amigos, né? Ali, parava ali. E aí, quando ele chegava em casa, ele jantava, tirava o sapato, deitava lá no sofá, naquela poltrona, assistia televisão, batia no saco, né? Antes de dormir. E, exceto por prover as coisas da casa, esse homem era completamente desapegado à família. Então, a mulher tinha que fazer o quê? Ela tinha que ser uma espécie também de homem da casa, né? Lidar com todas as demais coisas. Eu pergunto, uma mulher dessa é frustrada ou não é? É demais. O papel do homem é um papel que uma mulher não suporta. Frustrada. E aí diz que o pastor então pegou 1 de Pedro 3, começou a aconselhar essa mulher, e ele disse o seguinte para ela: olha, em vez de você criticar e ficar incomodando seu marido, e aqui ele não estava excusando o marido, mas em vez de você criticar e ficar incomodando seu marido por uma falta de envolvimento dele em casa, faça o seguinte: mude a sua atitude. Na hora que ele chegar em casa, cansado do trabalho, pegue seu marido e comece a agradecer a ele por sair todos os dias de casa para trabalhar de forma dura e trazer o sustento para casa, e por qualquer uma outra coisa honesta que você possa elogiar a ele. Mude sua atitude. Ele virou para ela e disse assim: olha, faça da sua casa um refúgio para o seu esposo, para um lugar que ele deseja voltar todos os dias, e pare de incomodá-lo, pelo menos por enquanto. Mude a sua atitude, passe a respeitá-lo. Quando ele chegar em casa, receba-o de forma alegre. Diga para ele o quanto você o ama, o quanto você aprecia o fato dele ser um homem que trabalha duro. E aí o que foi que essa mulher fez? Estava sendo aconselhado, né? Se divorcia. Ela resolveu atender então ao quê? Ao conselho do seu pastor. E ela se concentrou então, irmãos, em atender às necessidades de quem? Do esposo. E aí o que foi que aconteceu? Conta-se essa história de aconselhamento. O marido começou a voltar para casa mais cedo. O marido, havia muito tempo que o marido não sentava com a família para jantar. Ele passou a jantar com a família, e mais do que isso. Como um marido cristão, que estava à beira de um colapso, ele passou a ter momentos devocionais com a sua família a partir de agora. E qual foi a razão disso, irmãos? A prática da submissão da esposa envolveu uma atitude de respeito, e ela deu uma resposta à liderança do marido. Ela mudou a sua abordagem. Mas você para por um momento e você diz assim: tudo bem, pastor, nós estamos falando de uma mulher que, embora enfrente problemas, ainda tem um marido cristão. Mas e quando a mulher, pastor, tem um marido abusivo ou um marido que é desobediente ao Senhor? Finalmente, a última pergunta que a gente precisa responder à luz desse texto: a esposa deve se submeter a um marido desobediente? A esposa deve se submeter a um marido desobediente, exceto quando ela ou os filhos estão em perigo, ou quando ele ordena que ela faça algo contra a palavra de Deus. Eu vou mudar a palavra desobediente para um marido incrédulo. Ela deve obedecer a um marido incrédulo quando este não abusa dela ou dos filhos, quando este não violenta ela ou os filhos, e quando ele não pede para ela fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. E aí você deve considerar comigo 1 de Pedro 3:1-2, que diz: mulheres,
Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o quê? O vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, você que é esposa, o que você deve fazer? Primeiro, você deve se assegurar de que o seu comportamento, atitude e palavras sejam castos, sejam respeitosos, que você tenha um espírito gentil e calmo, diz assim o apóstolo Pedro. Isso significa que você não vai retaliar de forma abusiva, com fala abusiva, ou punir o seu marido de maneira que você simplesmente fique em silêncio, se ire, fique com raiva, mas em vez disso, você faça exatamente como diz 1 de Pedro 3,9, você profira sobre seu marido uma bênção. Você use aquilo que Deus lhe dá, ou seja, a sua língua, para não falar. A Bíblia vai dizer que a palavra, a nossa palavra calma, a nossa resposta calma, ela vai fazer o quê? Ela vai desviar o furor das pessoas. Quando nós respondemos sabiamente, nós desviamos o quê? A raiva, a ira das pessoas. Esse tem que ser o comportamento de quem? De uma esposa. Com palavras abençoadoras para o seu marido. Ainda que ela esteja com raiva, com amargura, ela precisa se arrepender e mostrar a ele o amor de Deus. Ela deve ter uma força sobre controle. Agora também, irmãos, a esposa nunca deve se juntar ao seu marido com um comportamento pecaminoso. Veja que seu marido fez profissão de fé na igreja, ele é um crente na igreja, ele é um membro da igreja, mas ele insiste que a esposa se junte a ele com um comportamento pecaminoso. E veja que depois dela apelar para o seu marido, se ele persistir, ela deve fazer o quê? Procurar a liderança da igreja em busca de conselhos divinos. E ela, juntamente com eles, precisam enfrentar o pecado do seu marido. E se ele não é crente, ela deve explicar gentilmente, amorosamente a ele, o motivo pelo qual ela não pode se juntar a ele em desobediência ao Senhor. Seria como, por exemplo, você está se relacionando, você se converteu, você se relaciona agora com um homem descrente, e aí a Bíblia nos instrui que se uma mulher que não era crente se tornou crente e ela é casada com um homem descrente e ele permanece descrente, o que ela deve fazer? Ela deve continuar com ele, a não ser que ele não queira mais continuar com ela. Mas de uma maneira prática, se esse homem pedir, por exemplo, à mulher, que é crente agora, deixe de ir à igreja, o que ela vai fazer? Deixe de congregar. Não. Ela precisa mostrar a ele de forma mansa, de forma adequada, de forma bíblica, de forma amorosa, de forma gentil, que ela não pode anuir a essa ordem do marido, porque isso a colocaria em desobediência a quem? Ao Senhor. Irmãos, quanta dificuldade a gente às vezes tem no relacionamento para dizer não a um cônjuge. Mas imagino, eu não sei se alguém de aqui, de vocês, já enfrentou esse tipo de coisa, mas o marido, por exemplo, incrédulo, que verbal, mas não fisicamente abusivo. Como a esposa deve reagir a isso? Ela não deve provocá-lo com palavras que simplesmente mexam com o seu comportamento, a não ser que ela seja simplesmente retaliada e provocada em seu comportamento divino, santo, em sua relação com Deus. Uma mulher que é provocada, que é simplesmente menosprezada e diminuída pelo seu marido de forma verbal, ela tem que explicar gentilmente que gostaria de estar perto dele, mas esse discurso, essa agressão verbal, simplesmente causa o quê? Ou cria uma distância entre eles. Se ele, porventura, esse marido, a ameaça de uma maneira violenta, ou ele violenta ela e os seus filhos, o que é que uma mulher deve fazer? Irmãos, é interessante isso. Às vezes algumas pessoas, mulheres, vêm a um pastor ou a irmão da igreja pedir conselho sobre uma situação como essa. A Bíblia é muito clara. Se você está sofrendo como uma esposa a violência física do seu marido, denuncie ele à polícia. Bota o cara na cadeia. Usa a lei que vocês têm ao seu favor. Qual é mesmo? A Lei Maria? Maria da Penha. E porrada nele.
Eu me lembro uma vez, irmãos, lá em Parnaíba, a gente vivenciou uma situação dessa de perto. Nós tínhamos uma senhora na igreja que ainda não era membro da igreja e que ela tinha algumas aptidões. Ela gostava de lavar, passar, então eu entregava algumas roupas lá de casa para ela poder fazer isso, para ajudá-la. E comumente ela vinha para a igreja, ela começou a faltar, eu comecei a perguntar para ela o que era, e um dia eu vi uma marca roxa no braço dela bem grande. Ela disse: não, pastor, eu bati. Não estou podendo nem passar a roupa direito porque eu bati. E aí eu fui fuçar nessa história. Eu fuço mesmo. E eu fui saber que o marido dela tinha um problema com alcoolismo, e toda vez que ele chegava em casa, chegava sem dinheiro do trabalho e ainda porrada na mulher, porrada na mulher. Eu digo: minha irmã, você vai fazer o quê? Não, pastor, não posso fazer nada, tem que aguentar. Eu digo: não, senhora, você vai lá e diz a ele que se ele bater em você, eu vou lá na casa dele, eu abro a mala do carro, eu jogo ele dentro e vou deixar ele lá dentro da delegacia. Se você não fizer, eu vou tomar providência. Por negligência, irmãos, às vezes as pessoas perdem a vida por causa disso. Nós não podemos ficar assistindo isso dentro dos lares cristãos, dentro de nenhum lar sequer. E a esposa que está sendo violentada fisicamente pelo seu marido, abusada fisicamente pelo seu marido, deve colocar o marido, deve entregar o marido à igreja, deve entregar o marido à polícia. Para alguns, isso já se constituiu em abandono do lar. Para alguns, teologicamente falando, se constitui o quê? Um direito da esposa se divorciar do marido. Ela não casou para ser espancada? Fuja para um lugar seguro, minha irmã. Se o seu marido está usando drogas ilegais em casa, denuncie-lhe à polícia. Meus irmãos, Deus ordenou ao governo que punisse o quê? A Bíblia nos diz isso. Punisse os malfeitores e protegesse os cidadãos cumpridores da lei. Foi Deus que ordenou isso. Percebam que a nenhum homem deve ser permitido intimidar a sua família e fazê-lo viver em constante medo por causa do temperamento violento do seu marido. De forma alguma. Não foi para isso que Deus criou a família, os lares, irmãos. Mas retornando finalmente a 1 Pedro 3, conquistar o marido desobediente sem uma palavra significa ser um exemplo de Deus diante do comportamento ímpio do marido. Meus irmãos, às vezes nem sempre Deus usa um comportamento santo de uma esposa para levar o seu marido desobediente ao arrependimento e fé. Mas isso às vezes acontece. Mas perceba que qual seja a resposta dele, ela pode estar piamente convicta de que ela estará agradando a quem? A Deus. Diante disso, deixa eu fazer aqui algumas aplicações rápidas para nós. Nós estamos estudando especificamente o capítulo 3 do livro de Colossenses. Nós falamos já da nossa identificação com Cristo na morte, final do capítulo 2. Falamos da nossa identificação com Cristo na sua ressurreição. Por essa razão, a gente viu o que é que a gente tem que deixar de lado. Nós já não estamos mais unidos aos vícios, ao pecado, nós estamos libertados do pecado. Então nós temos que fazer o quê? Nos revestir do novo homem, mortificar o pecado a cada dia, desenvolver o quê? A obra do Espírito em nossa vida, as virtudes têm que ser cultivadas na nossa vida. A gente viu isso a partir do verso 12. E agora o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Ele está funilando isso para o contexto do quê? Da família, para o âmbito da família. Então, hoje à noite, a gente passa a tratar sobre o quê? O âmbito da família, que deve nos lembrar que a nossa principal tarefa é olhar para esses deveres e sempre observá-los como parte, em primeiro lugar, não da nossa devoção de um para com o outro, mas da nossa devoção como para Deus. E mais especificamente as esposas. Fazem, e aqui eu quero falar para vocês fazem o que fazem em obediência ao Senhor, não porque vocês querem chegar a Ele ou ganhar Deus de alguma maneira, mas por causa daquilo que Cristo fez na vida de vocês. Vocês são submissas ao seu marido porque Cristo fez algo em vocês extraordinário.
E você cumpre o seu papel, e a razão disso é por causa de Deus, em gratidão a Ele. Porque você tem Deus em você. Em segundo lugar, irmãos, pensando na vida da esposa, na submissão, mas também no papel do marido logo em diante, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da família. Cristo é o Senhor da família. A família foi designada para estar aos pés da cruz, estar entregue a Cristo. Cristo é o Senhor da família. Não há sequer uma única área da nossa vida que esteja fora do controle de Cristo. Nenhuma, irmãos. Tudo permanece debaixo do poder de Cristo. Cristo é quem governa o nosso matrimônio. Cristo é quem governa o coração da esposa e quem governa o coração do marido. Deve ser assim. Em terceiro, nós não podemos, irmãos, perder de vista o ponto aqui, o pano de fundo deste capítulo 3, e especificamente daquilo que Paulo fala aqui sobre os deveres da família. Por quê? Porque nós ainda vivenciamos, mesmo nesse aspecto, a heresia de Colossenses. O que é que Paulo visava? Quando Paulo está falando aqui, dando essas instruções, irmãos, a nível de família, Paulo visava que essas instruções fortalecessem as famílias e, consequentemente, a igreja. Veja, falsos mestres, heresias estavam minando a igreja, dividindo a igreja, estavam mexendo com relacionamentos na igreja. Paulo diz, não, as instruções aqui são para as famílias, são para os maridos, são para as esposas, são para os filhos, são para os servos, são para os senhores. E ele visava fortalecer, então, essas relações, especificamente aqui, nesses 3 próximos versículos, a família. Por quê? Porque ele sabia que se as famílias estivessem fortalecidas, elas levantariam uma forte barreira contra a penetração do mal na igreja. E você sabe o que estava acontecendo naquele contexto? Muitos que estavam abandonando a igreja e voltando para o mundo, indo para o mundo, você sabe o que eles faziam? Eles estavam indo divorciando-se das suas esposas. Eles estavam saindo da igreja porque haviam anuído ao consentimento dos falsos mestres, porque haviam o quê? Bebido de golada das heresias, e aí estavam saindo ou para o mundo ou para as seitas, mas como? Era a família que estava saindo? Não. Estavam deixando lá esposas e maridos com corações dilacerados na igreja. Percebem, irmãos, como a nossa família tem que estar aos pés da cruz? Como Cristo, de fato, deve ser a centralidade do nosso matrimônio? Você jamais saberá o que é um matrimônio de verdade se Cristo não estiver aí no seu matrimônio. Você jamais experimentará o que é amor de verdade no matrimônio se Cristo não estiver presente no matrimônio. E você pode ter a plena convicção do que eu vou lhe dizer com pouquíssimas situações extraordinárias. Que se Cristo não estiver no seu matrimônio, à luz do contexto que nós vivemos, o seu matrimônio está fadado ao fracasso. A sua liderança como homem que você acha que tem, está fadada ao fracasso. A submissão da sua esposa, que aparentemente você acha que tem como esposo, e a esposa ao marido, está fadada ao fracasso. E a simples razão disso é porque Cristo não está aí no matrimônio de vocês. É porque Ele não habita no coração da esposa e não habita no coração do marido. É por isso que Paulo, irmãos, à luz do contexto, ele fortalece as famílias. Ele mostra qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, qual é o papel dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais. Ele blinda a igreja, trabalhando primeiramente aonde? No lar, na casa, no marido, na esposa, nos filhos. É assim que ele fortalece a igreja. Paulo não delega isso a uma outra pessoa, a uma terceira pessoa. Finalizando, irmãos. 2 últimas coisas. Nós somos egoístas por natureza. Vocês são egoístas por natureza. Eu sou egoísta por natureza.
E a razão disso é que nós, mesmo no âmbito do matrimônio, pensamos sempre nos nossos próprios interesses. Sempre nos nossos próprios interesses. Veja que para que uma esposa seja submissa ao seu marido, a capacitação da esposa deve vir de quem? De Deus. Para que isso aconteça, é necessário que ela tenha uma união com Cristo pelo poder da ressurreição de Jesus. E veja que somente pelo poder de Jesus a esposa poderá ser submissa ao marido e o marido amar a sua esposa. E aqui eu gosto de uma frase interessante do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz: é fácil amar quem se submete e é fácil se submeter a quem nos ama. Por último, se você pegar o livro de Colossenses, observe como é que Paulo caminha e percorre toda essa epístola. O que é que Paulo faz? Ele percorre a epístola do alto e afunila e chega até o quê? O âmbito da família. Ele começa do alto e ele desce até chegar ao lar, especificamente ao casamento. E aí ele nos mostra, irmãos, como o cristianismo é prático e como ele nos ensina que não há uma única área na nossa vida que não esteja debaixo do governo e da soberania de Cristo Jesus. Amém? Concluindo, eu não sei se você está numa situação difícil, mas se você estiver no seu matrimônio, eu encorajo você a procurar ajuda. Se você for uma mulher que está vivenciando na igreja, no âmbito da igreja ou fora mesmo da igreja, alguém que talvez nos visite nessa noite, procure o conselho. Talvez você se sinta mais à vontade com uma outra mulher. Procure o conselho dessa outra mulher, uma irmã piedosa da igreja. Encontre uma mulher madura de Deus com quem você possa confiar e orar sobre o seu matrimônio. Lembre-se de que há uma ordem para que você seja uma esposa e se submeta, mas que isso nunca é licença para que o seu marido seja um marido abusivo contra você. Eu não sei como é a relação dos maridos com suas esposas aqui na igreja. Não estou no lar de vocês 24 horas por dia. Mas, amados, se de alguma maneira vocês têm sido abusivos com sua esposa, inclusive na maneira de vocês pensarem na submissão delas, eu peço a vocês que vocês se arrependam. Arrependam-se. Veja que o espírito submisso, gentil, quieto de uma esposa é o caminho de Deus para conquistar um marido desobediente para a fé, arrependida em Cristo Jesus. Veja que segue o exemplo do Senhor Jesus, que quando foi insultado, foi o que Cristo fez, irmãos? Ele não insultou. Quando Jesus sofreu, ele não proferiu ameaças por causa do seu sofrimento, mas ele confiava a si mesmo àquele que julga com retidão. A submissão à autoridade ordenada por Deus, ela não é fácil à igreja. Irmãos, não é fácil a esposa se submeter ao marido, mas também não é fácil o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Especialmente quando a autoridade ou quando os dois não são piedosos. Se torna mais difícil ainda. Mas ainda assim, é apropriado no Senhor. Amém? Irmãos, que nós olhemos então para o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que cultivemos matrimônios, relacionamentos, que as esposas cultivem a sua submissão para o seu marido e a sua suficiência nessa submissão aos seus maridos, sempre em Cristo Jesus. Ele é a fonte para vocês daquilo que vocês necessitam para se submeterem à autoridade dos seus maridos, assim como a igreja se submete a Cristo em amor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor, Pai, nessa noite. O Senhor fala ao nosso coração, Pai, em meio ao matrimônio, em meio à vida cristã, e hoje, especificamente naquilo que diz respeito à relação das esposas, ó Deus, no âmbito do matrimônio, mas também fala ao coração dos homens. Nos mostra, ó Deus, as dificuldades que as nossas esposas enfrentam,
as lutas que as nossas esposas enfrentam, ó Deus. E muitas dessas lutas, porque nós, homens, somos culpados, Senhor. Muitas dessas lutas, porque nós não temos sabido amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas há também as lutas que as esposas mantêm contra o seu próprio pecado. Tanto é que quando nós olhamos para Gênesis 3,16, há a reiteração da ordem de que o governo seria o governo do homem para com a mulher. Teu marido te governará. Desde ali, ó Deus, a humanidade experimenta problemas nessa área, Senhor. Portanto, ó Deus, entendendo que nós somos cativos à Tua palavra, que tudo aquilo que necessitamos para desenvolvermos, ó Deus, a vida cristã está em Cristo Jesus, por meio da Sua graça, fala ao coração das minhas irmãs. Fala ao coração das esposas. Fala ao coração das jovens. Fala ao coração das crianças aqui, das mocinhas, ó Deus, daquelas que estão se preparando para casar, para que adentrem o sagrado matrimônio, ó Deus, com um coração puro, piedoso, com um coração decidido a amarem e se devotarem aos seus maridos. E a tarefa que estes têm de governar a sua própria vida como esposas, mas que elas contribuam para isso. E que retirem a força disso, a submissão disso, da relação graciosa que elas têm com o Senhor Jesus Cristo. E que por meio disso, ó Deus, a vida dos nossos filhos, o nosso próprio matrimônio, daqueles que contrairão matrimônio logo e em breve, ó Deus, seja abençoado pelo Senhor. Que as minhas irmãs, ó Deus, cada dia mais sejam alimentadas, sejam revigoradas de tal maneira que nós tenhamos no papel da esposa um exemplo na nossa igreja, Senhor. E que, como diz a Tua palavra, nesse exemplo também elas possam instruir as demais a darem o mesmo exemplo a uma sociedade corrompida, a um mundo que jaz em trevas, a um mundo que, quando nós falamos sobre a submissão da mulher, há sempre a insurreição por causa de um feminismo descontrolado, desenfreado, ó Deus, e antibíblico. Mas ajuda as minhas irmãs a compreenderem, ó Deus, que elas estão no caminho certo, estão fazendo a vontade daquele que é o único Deus, e que lhes deu uma tarefa imprescindível, uma tarefa gloriosa, uma tarefa majestosa, de serem mulheres, esposas, mães, para a glória de Deus. E que elas podem ter a plena convicção de que no desempenho desse papel estão juntando tesouros nos céus e serão galardoadas pelo próprio Senhor. Bendito seja o Senhor pela vida dessas mulheres, ó Deus. Mas também nessa noite, ó Deus, fala ao coração dos homens, que se sensibilizem com suas esposas, com o papel, ó Deus, que elas estão desenvolvendo, que saibam que as suas esposas não são perfeitas, que elas enfrentam dificuldades, que elas enfrentam lutas interiormente falando com o seu pecado, que elas enfrentam lutas que vêm de fora da igreja para a igreja, naquilo que diz respeito ao papel feminino, que elas são vistas como mulheres que estão nadando contra a correnteza. Valorizem, que possamos como homens, como maridos, valorizarmos as nossas esposas, ó Deus, e que possamos contribuir para a santificação delas, para o papel de submissão delas, como nos ensina a Tua palavra, amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Abençoa os meus irmãos aqui nessa noite. Dê a eles, ó Deus, a condição em Cristo Jesus, porque têm a Cristo, porque foram regenerados por Cristo, de amarem biblicamente as suas esposas. E assim, ó Deus bendito, à luz do contexto do livro de Colossenses, protege a nossa igreja, ó Deus, dos falsos mestres. Protege a nossa igreja das heresias desse mundo. Protege a nossa igreja, ó Deus, do mundo que jaz em trevas. Protege a nossa igreja, ó Deus, os Teus eleitos, das artimanhas de Satanás. Que através dos matrimônios nós possamos prevalecer contra esse inimigo de Deus. Que através de relacionamentos matrimoniais saudáveis, bíblicos, sempre, ó Deus, alicerçados em Cristo Jesus, a Tua igreja prevaleça contra Satanás, ó Deus. Nós suplicamos. Fortalece os nossos lares. Fortalece a igreja, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, porque só é possível por meio de Cristo Jesus, em quem oramos e agradecemos. Amém. Amém.